Bom dia, com muita alegria. Estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente querida. Estava com saudade de vocês, que eu não os vejo desde o mês passado. Passei na frente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui. Bom dia, turminha! Muito bem, uma belezura. O meu é mais lento. Bom dia, viu, gente? Bom dia, bom dia. Uma alegria estar aqui, né? Para a gente pensar e relembrar, né, Fausto, sobre a importância dessa nossa escolha diária de quem seguimos, né? A quem seguimos, o que seguimos. A todos os instantes, na hora que a gente tem as nossas tomadas de decisão, ou as várias decisões que a gente toma ao longo do nosso dia. Eu fiquei pensando, Fausto, enquanto você estava falando aí, que eu assisti um videozinho de uns sirizinhos que nascem, e aí eles nascem, tipo, meio da floresta. E eles têm que crescer, meio que amadurecer no mar. Então, eles saem da floresta, aí passa por uns lugares meio, a princípio, perigosos, assim, e aí tem que escalar um pedregulho, e aí passa por pela areia do mar, que é tudo descoberto, né? E aí vão para o mar e cresce, e aí tem que voltar tudinho de novo. Então, eu fiquei pensando, e é perigoso, né? Porque tem como é que chama? Os predadores, né? E os perigos inerentes ali àquela condição. E aí eu fiquei pensando, é a gente, né? Porque a vida é o tempo inteiro, a gente está diante de inúmeras escolhas e que se a gente titubear, esquece da tal vigilância, porque a gente acomoda, se distrai e esquece dessa parceria divina, né? Desse apoio, desse sustentáculo amoroso divino. E aí a gente se distrai. E aí vai passando por esses lugares e muitas vezes sem muita vigilância e a gente é surpreendido aí pela nossa própria individualidade ainda imatura, nos direcionando para caminhos muitas vezes dolorosos, sofridos, né? Então, fiquei pensando nesse suporte aí com Jesus que a gente tem, que a gente vai amadurecendo para que essa intimidade seja constante, não só nas horas que e agora? Deu ruim aqui. Nessa hora ele vai nos ajudar, obviamente, porque a lei é de amor. Não existe uma punição. A gente tem que tirar esse lugar ainda de um olhar de Jesus ou de Deus como um indivíduo que vai lá e fala assim, você fez isso, né? Eu sabia, eu estava esperando, eu te disse. Né? Não existe isso. Existe aquele acolhimento do filho pródigo que quando começa a ver o filho pródigo ali, ele sai do seu lugar para recebê-lo. Porque é uma alegria o filho que retorna à casa. Então, no dia a dia, nós vamos amadurecendo para entendermos essa ideia de Jesus, eu e o Pai somos um só. Estamos envolvidos aí nesse fluido divino. Basta a gente ir se capacitando para absorver essa amorosidade divina. E no texto de hoje, a Emmanuel nos traz assim: há crentes que se não esquivam as imposições do culto exterior, reclamam a genuflexão e o público trovejante, de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Contudo,
tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência da estrada vulgar, que é o que o Fausto estava falando. Precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Então, o Fausto nos lembrou assim, até os ateus, né, olham e falam assim, pede para o teu Deus. Né? Não é o teu, é porque em algum momento eu não consigo reconhecer, mas se eu peço para o teu Deus, eu, de alguma forma, já estou relembrando e me reconectando com essa centelha aqui divina, de que sim, existe algo maior. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Olha que engraçado que nós somos. A gente vai, como um filho pródigo, né? Deixa eu fazer do meu jeito. Porque é assim que eu penso, é nisso que eu acredito, é assim que eu acho que funciona melhor. E vai fazer. Deus, com toda a sua amorosidade, permite, porque sabe que qualquer que seja o caminho que nós vamos seguir ou escolher, qualquer porta que a gente vai abrir, a gente vai encontrar aprendizado. Qualquer que seja ela, nós encontraremos aprendizados. Mas, por vezes, por um caminho sofrido, doloroso, que às vezes a gente não precisaria. Né? É como um pai amoroso que diz, ok, mas tem certeza? É Jesus falando para Judas, o que tens que fazer, faz depressa. Cuida para que você não caia na invigilância. Quando você sabe o que é melhor a fazer, qual a melhor direção a tomar. E aí a gente vai. E aí chega lá na frente, a gente fala assim, deu ruim. Mas a culpa é dessa turma aí que não me ajudou. Cadê? Que não me deixou, não me prendeu, não me botou aqui um finco, não me deixou aí. Cadê esse povo que agora sumiu, desapareceu? Porque eu me desconectei em sintonia, me afastei desses amigos espirituais, eles nos respeitam, obviamente. Estão ali conosco, como estavam com André Luiz, no plano espiritual, pertinho deles, mas nós não os sentimos, porque nós nos desligamos em sintonia. Nos rebelamos, nos revoltamos, não tem como fazer a circuitaria ali com os amigos espirituais. Eles estão ausentes? Não. Estão presentes, torcendo intensamente para que a gente consiga fazer o ajuste para que eles consigam atuar. Então, às vezes, a Alda traz isso para a gente, que a gente está aqui assistindo a palestra, participando, refletindo, e às vezes é esse momento que a espiritualidade encontra o momento de acionar a ação, acionar ali o fluxo, entrar com o recurso divino. É assim, não é isso, Alda? Muitas vezes, muitas vezes. Em casa, às vezes, quando a gente está ali num dia difícil e fala assim, eu vou dar uma paradinha aqui para fazer uma oração. Às vezes é aquele momento. Às vezes a gente está no trânsito com uma condição irritadiça, aí chega uma pessoa, bate no nosso vidro, uma criança brincando, alguma coisa, desperta a gente ali um sentimento amoroso. É naquela hora que a espiritualidade ali fica esperando para trazer um recurso que a gente precisa. Então, assim, o tempo inteiro, olha o esforço da espiritualidade, a gente pode colaborar com os companheiros, com os coleguinhas, né? Fazendo a nossa parte. Oh, não é aqui não, né? Perdi. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. Tem aquele texto que a gente conhece da mulher samaritana, correto? Quando Jesus chega, parece que assim, na semana passada, quando nós conversamos sobre o capítulo Demonstrações, né? E falamos um pouco da parte do livro dos médiuns, que
que o Valdemar tinha discutido comigo, a gente fala de etapas do nosso processo evolutivo no conhecimento, com a doutrina, por exemplo. E parece que a gente vai crescendo realmente dentro de blocos assim, de desenvolvimento espiritual. Né? E num primeiro momento, a gente se apega à multidão. Espera aí, o que você vai fazer? Então, vamos junto. Né? Tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Eu não aprendi a refletir. Então, nesse momento, quando a mulher samaritana encontra com Jesus e ele pede água, a samaritana fala assim, mas você é judeu. Judeus e samaritanos não conversam. São inimigos, não tem, você não pode me pedir isso. E aí, meio que Jesus pergunta, por que não? Naquele momento, a ação é da multidão. Eu faço porque é assim que funciona. Eu faço porque todo mundo faz. Eu nunca parei para pensar. Eu nunca tive um momento de falar assim, por que eu estou fazendo isso? Por que o meu comportamento segue dessa forma? Muitas vezes, a gente tem comportamentos repetitivos porque, de alguma forma, a gente viu alguém fazendo, num grau de maturidade que a gente tinha, achou que era legal, a gente amadureceu e carregou esse comportamento conosco. E não parou ainda para se perguntar por que eu ainda faço isso? Por que eu ainda me comporto dessa maneira? Por que eu respondo a esses momentos dessa forma? Então, nesse momento da mulher samaritana, quando Jesus faz esse questionamento para ela, e eu vou pegar aqui a minha colinha, tá? Lícia, cadê a Lícia? Pode, né? Só um pouquinho. E Jesus pergunta para ela assim, os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? O que ele está perguntando? As pessoas são diferentes? Relembrando, todos somos iguais, portadores dos mesmos dons divinos, com as mesmas possibilidades da herança divina, do amor, merecedores do mesmo acolhimento divino. Por que nós, muitas vezes, ainda nos sentimos mais merecedores do que o outro? Quando a gente sente inveja, quando a gente sente vaidade, quando a gente tem um instinto de competição. E aí Jesus explica para ela que ela ainda então não conhece os dons divinos. Ou seja, você ainda não aprofundou, não se questionou. Não parou para analisar, para perceber de onde você vem, para se questionar sobre a sua existência no mundo. E aí ela pergunta assim, que vem a ser essa água viva? Nesse momento, ela dá um passo, como quem diz assim, opa, preciso analisar outras formas de existir. É nessa hora que vem um convite à racionalidade. Para que a gente possa começar a trazer a responsabilidade do nosso comportamento para nós. Espera aí, eu posso fazer diferente. Eu sou responsável pelo aquilo que decido, ainda que eu decida pela multidão. É uma responsabilidade minha. Mas agora já estou esclarecida, já coloco em mim que é possível ter outras formas de existir no mundo. E aí ela pergunta quem vem a ser essa água viva. O que é isso que você está falando? E ele explica para ela que essa água viva é aquela que é capaz de saciar toda a sede do mundo. E vai conversando com a mulher samaritana. Porque essa água desse poço, mulher, ela é efêmera. Ela vai acabar. Até uma serpente pode vir a habitar nesse poço. Mas a água viva, essa é perene, é eterna. É aquela que mata a sede da nossa alma. É quando Estevão,
lá no livro, fazendo um recorte aqui, lá no livro do Paulo Estevão, tem contato pela primeira vez com o Evangelho de Jesus e olha para aquilo e fala assim: isso é um tesouro capaz de responder a qualquer enigma humano. Eis aí o Evangelho. Se a gente amadurece ou reflete sobre os conselhos ou as palavras de Jesus, qualquer questionamento da nossa intimidade pode ser dissolvido. Na confiança, na fé, na certeza de um processo de amadurecimento que nós estamos vivendo. E ele continua voltando para a Samaritana. Ele continua explicando sobre essas nossas escolhas imediatistas que muitas vezes a gente tem, né? Que é o que Judas faz, né? O que tens que fazer, faz depressa, mas eu vou fazer o que eu quero. É o que eu estou com vontade. É o que eu estou achando que é mais rápido. É pela violência mesmo. Não dá para ficar falando de um por um. Quanto tempo que isso vai durar? Estamos aí, 2000 anos, é verdade. Tentando trabalhar o amor do Cristo em nós. Mas muito desses 2000 anos tem a ver com a nossa rebeldia interna de querer ser ou fazer do nosso jeito, sem entender que tem alguém que andou lá na frente e sabe os melhores caminhos aqui da estrada. Olha, né, quando a gente às vezes vai viajar de carro, a gente pergunta: você já fez essa estrada? Como é que é? Né? Antigamente não tinha muito YouTube para a gente pesquisar. Então, eu lembro do meu pai com um mapa gigante, procurando, perguntava, ia no posto, parava, não era assim? Como é que é essa estrada? Tananã, liga para alguém que já foi. Guia 4 rodas, você está até moderna. E assim a gente vai perguntando: você já fez? Ah, não, olha, cuidado, que naquele caminho é isso, isso e isso, não é assim? Mas parece que para a nossa existência moral, a gente tem um mestre aí para nos esclarecer sobre a estrada, mas a gente não entendeu ainda como Estevão. A gente ainda não olha aquilo ali como uma grande preciosidade. E então a mulher samaritana escutava Jesus ali muito interessada no que ele tinha para dizer. E naquele momento, ela sai de um lugar da multidão. Então, você é judeu, judeus e samaritanos não conversam. Pergunta: o que é essa água viva? Ela começa a refletir sobre as possibilidades diferentes e fala assim: olha que interessante, olha como fala na nossa alma: Senhor, agora vejo que és um profeta. Muda a configuração, concorda? Ele já reconhece poder ali em Jesus. Ela já admira. Somos muitos nós aqui que admiramos Jesus. Olha, esse Jesus, de fato, ele é um encanto, não é? Ele é uma belezura. Ele é, olha o que ele fala, mas como é que pode? Que incrível. E a gente vai seguindo assim. E ela fala: eu vejo que de fato é um profeta. Já te admiro. Entendi que você tem conteúdo aí. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Tem em mim já um lugar esperando por eu fazer acender essa centelha, mas na multidão, sem refletir, eu não consigo encontrar esse lugar em mim. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Então, é isso a nossa pergunta. Ok, eu já gosto, eu já admiro, eu já sei, já entendo racionalmente que esse é o caminho, mas como que eu vou fazer isso? Como é que é isso no dia a dia? E aí a gente fica procurando, como Nicodemos, né? Informações de como dar os nossos próximos passos. E Nicodemos, fazendo um novo recorte na história da samaritana aqui. Nicodemos pergunta a Jesus: olha, eu tenho refletido muito sobre as leis. Tenho estudado, tenho refletido
sobre a lei seca, né? O panorama da lei ali. Tenho tentado descortinar essa lei. Mas quais são os sinais que eu consigo reconhecer o reino dos céus? E aí Jesus explica para ele. A questão não é no racional. A questão é no sentir. É sobre sentir. É como nós sentimos na nossa vida o evangelho de Jesus. E por vezes a gente racionaliza sim, porque é preciso trazer a asa da racionalidade para nos esclarecer sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre por que agimos de determinada forma ou não. Mas é preciso amar, sentir isso conosco. E didaticamente Jesus pede para que a gente se ame. Porque ao olhar para dentro com a amorosidade, a gente reflete isso para o externo. Na medida que nós nos avaliamos, não é bem essa palavra, na medida que nós nos avaliamos, a gente avalia o outro, não é isso? No mesmo peso? Qual que é as palavrinhas certas? Na medida que julgamos, somos julgados. Porque, na verdade, não é porque o Theo vai medir na balança, deixa eu ver, Carol, olha, você me julgou em 3 quilos, então toma seus 3 quilos de volta. Não, é porque o julgamento maior é nosso conosco mesmo. É o quanto que a gente se enxerga. Então, se é assim que eu me enxergo o Theo, é assim que eu vou me enxergar quando eu agir de maneiras similares. Mas se eu enxergo, entendendo que o Theo é um companheiro, um irmão em estrada evolutiva, que está fazendo seus esforços próprios, mas que nem sempre é fácil. Na hora que eu senti que alguma coisa não se encaixou muito bem, eu vou olhar para o irmão e vou falar assim, o homem é mais frágil do que perverso. Vamos junto. É possível tentar novamente. E olha, que beleza que é viver numa comunidade que a gente pode se ajudar dessa forma, sem a perversidade do olhar. De, olha quem é você porque você fez isso. Mas que feio, a gente ensina as crianças assim, que feio que você tá. Quando a gente pode dizer, de fato, dessa forma, não foi da melhor. Vamos tentar de outro jeitinho. Lembra que a mamãe conversou com você, que o papai conversou com você, que a titia conversou com você? Vamos tentar fazer diferente? Vamos fazer uma experiência? E assim a gente vai falando na nossa intimidade. E assim, ela vai colocando Jesus nesse lugar, então, de mestre, pedindo para que ele, refletindo sobre como que ela pode, então, colocar essa água viva na vida dela, e pede, então, para ela, me ensina. Pede, então, para Jesus, me ensina. Então, eu vou saindo do lugar da multidão, vou refletindo sobre o que eu posso fazer diferente, vou me questionando, então, como que eu posso fazer diferente, e vou reconhecendo, então, em Jesus, um mestre. Alguém onde eu posso me espelhar e servir de exemplo para a minha existência. Não estou desamparada. Eu tenho a quem olhar e falar assim, como é que é essa estrada mesmo? Me conta aí. Em confiança. Numa troca sincera de confiança com esses companheiros espirituais. Quando Judas, tem uma história da... Daqui a pouco eu conto para vocês, vai vir o nome, tá? Tem um textinho que fala sobre Judas e no meio do texto ele fala assim, Judas o conhecia, mas não o conhecia. Olha que importante isso, olha que sério. Judas andava com Jesus, caminhava com Jesus, acompanhava Jesus, conhecia Jesus. Você conhece? Conheço, mas não o conhecia. Nós
conhecemos Jesus, conhecemos o Evangelho, conhecemos o que Kardec nos traz. Nós somos detentores do entendimento já de que a vida não cessa nessa existência. Que nós carregamos comportamentos, conhecimentos vindos de outros momentos da nossa vida de eternidade. Mas, e que tem muito chão aí de vida espiritual para existir. Mas nós já vivemos, já sentimos isso. Nós já conhecemos a amorosidade divina, mas já vivemos isso em nossa intimidade, já realmente confiamos, já conhecemos mesmo em profundidade, ou está no raso da nossa mentalidade? Quando nós pensamos na diversidade do mundo, são muitos julgadores. Você não pode ser diferente. Você não pode pensar diferente. E eu estava conversando com o meu marido, eu já falei para vocês que ele é biólogo, e aí a gente estava conversando sobre ecossistema. Na verdade, a gente estava conversando sobre essa palestrinha de hoje. E hoje ele tem um evento na escola, ele trabalha com vestibular, e eles têm um evento, porque daqui a pouco, 2 semanas é vestibular, né? Aí eles têm um evento que chama Esquenta Enem, alguma coisa assim. E aí eles fazem uma atividade com os alunos, e hoje ele ia falar de diversidade, a gente estava conversando, e eu falei, cara, é isso, porque o ecossistema, quanto mais diverso ele, mais rico é um ecossistema. Não é assim? Ele estava me explicando isso, porque ele me explicou que essa questão dos seres vivos, eles vivem, a existência, o poder dessa multiplicação existe na diferença. Então, veja, se nós voltássemos um pouquinho, uns passinhos para trás, para relembrar da beleza disso, porque na sua diferença eu aprendo. No que me é diferente, eu aprendo. Então, a forma diferente de você lidar e enxergar a vida me ensina, me faz refletir sobre outras formas de viver, de existir. E aí tem a história também, essa passagem, né, Fausto, que nós lemos hoje, ela é o finalzinho da parte daquela que Jesus escreve na areia. Da mulher que ia ser apedrejada. Todo mundo falando, olha, não pode fazer isso, está errado. E a lei manda, olha a lei. A lei manda apedrejar. A lei, quando ela está aqui. E aí Jesus, na sua didática incrível, traz todo mundo para cá, para sentir o evangelho. Porque ele olha e fala, ah, é? Então, atira a primeira pedra. Quem não tem nada a reclamar de si mesmo, quem não tem pecados, quem nunca cometeu uma falha. Ele traz nós, sujeitos, julgadores do outro, para dentro de cada um. Para olhar a si mesmo e refletir sobre o papel que estamos desempenhando no mundo. O que já fazemos com aquilo que nós já colocamos em mente, com a lei que nós já compreendemos. A quem seguimos, de fato? Por quem somos orientados, de fato? E nesse momento que ele se pergunta, joga a primeira pedra quem não tem pecados, ele fala, começaram a sair primeiro os anciãos. Esse português nosso é complicado. Os anciãos. Acertei. Os anciãos. Por quê? Viveu mais, né, gente? Tem mais chão de terra, teve mais oportunidade de se colocar no mundo. E quando nós nos colocamos no mundo,
a gente tem os nossos acertos e os nossos processos que a gente ainda está construindo conhecimento. E é natural que, nesse momento, a gente dê uma estragadinha no Lego, né? Ou esbarrei, caiu. A gente não tem tantas habilidades assim. E aí, para finalizar, o mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta às lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se bem na hora de pôr a gente em xeque. Se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir-lhe os passos no caminho comum. Eu estava assistindo um videozinho que está viralizando por aí, de crianças, que eles fizeram uma entrevista com crianças, sei lá, 6, 7, 8 anos, e perguntam assim para essas crianças: o que você quer mudar no seu corpo? As crianças olham com estranheza, você assistiu? As crianças olham com estranheza aquilo ali, tipo, pergunta mais esquisita que esse adulto está fazendo, né? Aí a maioria deles falam assim: nada, eu gosto do meu corpinho, nada. Aí um ou outro se aventura e fala assim: eu queria orelhas maiores, pontudas, né? E eles vão brincando nesse sentido. E aí, no final das contas, o vídeo pergunta assim: onde que nós falhamos? Porque quando a gente vira adulto, né? Cheio de exigências que seguem padrões não de saúde física. Meu corpinho está funcionando super bem. Eu estou ótimo, posso brincar, posso pular. Ainda que eu não possa, que eu tenha uma dificuldade de comunicação, existe no mundo já pessoas que já colocam essas possibilidades. Se eu não tenho a perna para me mexer e para correr, eu já tenho cadeiras adaptadas que eu consigo me ajustar. Então, tá tudo sussa. É possível. Agora nós temos essas restrições. E aí, o que tem a ver, Carol? Tem a ver porque talvez, se a gente for perguntar para essas crianças, né, se elas queriam mudar alguma coisa dentro daquilo que elas são, talvez as respostas não seriam diferentes. E aí nós crescemos e temos vergonha de demonstrar que nós não somos perfeitos, que somos sujeitos em processo de aprendizado, que temos ainda coisas que a gente precisa conhecer e aprender. E só nesse lugar que Jesus chama de humildade é que nós conseguimos nos abrir para o aprendizado, porque quando nós estamos cheios, um pote cheio, não cabe. Mas se eu me abro a possibilidade rica de viver nesse rico ecossistema humano, nós vamos aprender e crescer muito. Porque nós temos coisas que nós já adquirimos, já aprendemos. E não é errado ou feio reconhecer, como nós muitas vezes pensamos: nossa, eu não posso dizer que eu aprendi sobre isso porque vai parecer que eu sou vaidosa e orgulhosa. Não, eu já tenho isso de aprendizado. Mas isso que você tem, me fala como é que você faz. Deixa eu te acompanhar para ver no seu pensamento como que eu posso encaixar isso na minha vida. E essa troca pode ser bem feita quando nós afinamos as cordas de sintonia com os nossos parceiros espirituais, para além do cuidado do nosso corpo físico. Colocando, como diz Guimarães Rosa, ele fala assim para a gente, ó.
Não acho. Ele fala assim pra gente, ó, venham aprendendo. Ai, meu Deus do céu. A Alda falou, a gente achou na hora. Penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Quando a gente consegue colocar esse entendimento de que nós não estamos aqui para 50 anos, para 70 anos, para 100 anos, vamos colocando esse entendimento dessa eternidade que nós somos, a gente vai se abrindo para entender realmente e fazer as nossas escolhas diárias, por mais difíceis que muitas vezes sejam, a escolha pelo amor. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e nos proteja muito nesse sentido.